O corpo é do menino e os responsáveis devem ser punidos. Existe um cadáver, e esse cadáver, infelizmente, é de Evandro. É preciso saber quem praticou aquele crime. Se elas tivessem sido absolvidas na autoria, esse júri não seria anulado. Quando anular no júri, daí sim, eu quase morri. Vou voltar pra lá, vou morrer lá, né? A polícia do Paraná diz que mais um garoto pode ter sido assassinado em Guaratuba num ritual de magia negra. Na troca de acusações, eles acabaram confessando um outro caso, o do rapto do menino Leandro Bossi, que desapareceu em Guaratuba no dia 15 de fevereiro. Mas ao contrário do menino morto no ritual de magia negra, o corpo de Leandro nunca foi encontrado. O repórter Vladimir Nascimento, ele consegue, é uma fita também de confissão do Oswaldo Marceneiro, dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira e jogou num local lá da Bahia que deve estar lá até hoje. Existia uma fita na qual os pais de santo confessavam terem matado também Leandro e sequestrado Leandro. Mas essa fita ela não foi juntada no processo do Evandro e eu só tive contato com a imprensa. Se ele confessou a morte do Bossi, por que a fita do Evandro vale e a do Bossi não vale? Alguém prevaricou? O que aconteceu? Essa fita apontada por Diógenes Caetano nunca chegaram às minhas mãos e acredito até que não exista. Por 5 vezes, o julgamento dos acusados no envolvimento do assassinato do menino Evandro foi adiado. Agora, como não houve nenhum impedimento, hoje o julgamento começou. É o júri que deveria ter acontecido primeiro em 98 e não foi, né? E daí depois em 99, quando daí o advogado Álvaro Borges Júnior alegou que sua defesa estava sendo cerceada, então ele abandona o júri. O júri é um procedimento que muitas vezes se tenta adiar. Um recurso, às vezes até, infelizmente, algumas manobras. O próprio Ministério Público achava que o júri não ia ser realizado. Cada vez que reabre esse processo, revive tudo tudo que aconteceu, né? Então, é aquela dor que aumenta, né, da família. Outras 4 pessoas também são acusadas, entre elas Celine e Beatriz Abage. Julgadas em 98, foram absolvidas, mas o Ministério Público conseguiu a anulação do julgamento. Um novo júri ainda deverá ser marcado. Eu estava com medo, sinceramente. Eu digo, os meus advogados dando mole lá, os promotores ganhando espaço. E um julgamento é um teatro. Quem fazia a melhor apresentação leva o prêmio. Foram 6 dias de julgamento. O júri se reuniu por 1h30 para votar e decidiu. Por 6 votos a 1, os 3 acusados foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Quando ele falou aquilo, eu caí, eu me desesperei. Tanto é que na hora que eu saio do fórum, daí já algemado, porque eu não iria para casa, eu grito bem alto antes de entrar dentro assim: vocês condenaram um inocente. O pai de Santo Oswaldo Marceneiro e o assistente Vicente de Paula Ferreira receberam a mesma pena, 20 anos e 2 meses de prisão. O outro assistente, Davi dos Santos Soares, foi condenado a 18 anos e 8 meses. Ele foi inocentado da acusação de sequestro. Foi muito rápido para um caso dessa magnitude, né, com mais de 50 volumes, mais de 11 mil páginas. A gente não conseguiu também efetuar a leitura de muitas peças, né? A gente achou que tinha prova
suficiente da inexistência do fato criminoso ou da possibilidade de responsabilizar essas pessoas pelo fato criminoso. Continuar brigando, eu digo, eu não tenho dinheiro para brigar contra a máquina. Eu sou pobre. E quanto mais eu ficar mais pobre eu fico, mais miserável eu vou ficar. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para custear advogado. Acatei a sentença e não apelei mais. Mas continuo agora acreditando na justiça divina, porque a dos homens é falha e falha demais. Os 3 foram condenados a cerca de 20 anos de prisão e acabou sendo, de certa forma, também um ensaio para o julgamento do ano seguinte, 2005. Ayrton Bardelli e Francisco Cristofolini serão julgados nesta quinta-feira em Curitiba. Nas ruas do litoral do Paraná, o assunto volta à tona. Eu não acreditei. E até hoje não acredito ainda. Este homem trabalhou 20 anos na serraria, hoje mora na propriedade abandonada. O caseiro, na época, era o irmão dele. Ele nunca viu movimento à noite aqui e até ele morrer, no terceiro julgamento que ele foi lá, sempre negou porque ele nunca viu. No segundo júri, após assimilar a derrota do primeiro, falei, eu não posso usar a mesma técnica, né? Eu vou ter que mudar a forma de atuar. E a única forma de atuar é mostrar que essa gente que está promovendo a acusação não merece confiança. As pessoas acham que o sujeito faz um concurso público e ele não tem nenhum problema ético, não tem nenhum problema moral e tudo que ele faz é absolutamente dentro da legalidade e dentro da moralidade. E eu precisava mostrar que isso não era uma realidade. Por isso que foi um júri tumultuado, né? Um júri em que faltou pouco para que as partes não chegassem às vias de fato, né? Em 2005, acho que também tem um grande diferencial, que é o depoimento de Valdir Copete Neves, que em 92 era o capitão do Grupo Águia e que então comandou a Operação Magia Negra. Excelência, antes de dizer alguma coisa, eu gostaria de esclarecer um fato, que eu, em razão dessa prisão que eu estou, me encontro bastante debilitado psicologicamente, uma situação bastante complicada, meu estado emocional se encontra bastante abatido. O depoimento do Neves, ele é muito peculiar em vários sentidos. Primeiro, que naquele momento ele estava preso, né? Então ele estava acompanhado por um policial e tudo isso, porque ele estava naquele momento sendo acusado de formação de milícias no interior do Paraná e uma série de outras irregularidades também. Como é que não quero que você me fale, como é que era? Foi tirado o quê? O senhor reconhece a sua voz aí? Doutor, é difícil dizer alguma coisa, né? Reconhecer a voz, eu não reconheço essa situação dessa voz, e se houve alguma coisa pode ter sido produto de alguma montagem, alguma situação. Eu não recordo de ter entrevistado qualquer pessoa lá durante os fatos. Toda pergunta que é feita ao Neves naquela ocasião, ele dizia, não, eu só coordenei a operação, eu não lembro de muita coisa, eu não estava ali no meio, e daí mostrava trecho de um vídeo gravado pelo próprio Grupo Águia, em que está lá ele na Serraria Abage. Daí perguntam, o senhor se reconhece aqui na fita? Ah, sim, doutor. Ah, mas eu não me lembro. O senhor não sabe quem exatamente elaborou esses relatórios? Não lembro. Eu não lembro também, doutor. Encontravam-se presentes oficiais de justiça? Não me recordo. E o senhor se recorda o dia dessa... Não lembro, doutor. Mas foi no dia das prisões? Também não me lembro, doutor. Também não me recordo, doutor. Não, desconheço, doutor, isso aí. Doutor, eu não me recordo exatamente como eles fizeram isso aí, né? É o que veio depois dessa situação. Peço perdão a Deus, ele soube que ele foi morto pela televisão, mas no júri, olhar para ele e olhar para um rato, a diferença era o rabo. Porque para mim aquilo não era um homem, era um rato.
Ele não lembra de muitas coisas e isso eu imagino que para os jurados soou muito estranho. O julgamento de Francisco Cristofolini e Ayrton Bardelli durou 5 dias e terminou ontem à noite. Julgo totalmente improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo os acusados das imputações. A notícia foi recebida com emoção pelos parentes dos acusados. A mãe de Francisco passou mal e desmaiou. Na verdade, não existia nenhuma prova contra esses réus. Toda essa acusação espúria, chacada contra 2 homens de bem, a sociedade paranaense, a sociedade curitibana fez justiça. Bardelli e Cristofolini ainda não decidiram se vão entrar ou não com o processo pelos 4 anos que já passaram na cadeia. Eu quero liberdade de respirar. Bastante, para depois nós conversarmos. 4 anos, 2 meses e 16 dias. Aí mais 2 anos e alguns meses de prisão domiciliar em casa. Todas as injustiças, as dores, o sofrimento, as percas que a gente teve, isso não interessou para o Estado. Né? Nós fomos absolvidos e dali ficou por isso mesmo até hoje, né? Apenas Beatriz Abage vai ser julgada. Para a mãe Celina Abage, o crime prescreveu porque ela tem 70 anos. Ela parecia nervosa ao chegar e foi recebida pela família. Os pais de Evandro Caetano entraram logo depois para acompanhar o julgamento. Esse foi o júri, com certeza, o júri mais difícil que eu presidi até hoje. Efetivamente, haviam faixas fora do tribunal do júri, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, num dado momento, puxam aqui dentro um grande saco, que eu não sei exatamente como ele entrou, e num piscar de olhos, esse plenário estava cheio de pessoas com camisetas, com frases de efeito, falando sobre tortura. Apenas 2 pessoas não usavam essa camiseta, né? Os pais da vítima. Dois dias de julgamento e um júri dividido. Por 4 votos a 3, os jurados decidiram. A pena definitiva é de 21 anos e 4 meses de reclusão. Havia toda uma expectativa também, né? Nossa, Beatriz será julgada de novo, o que vai acontecer? Todo mundo já tinha aquela história dos 34 dias, né? E, na verdade, foi um julgamento, papo, foi muito rápido, foi uma surpresa. Um tempo bem inferior do que nós imaginávamos, com a dispensa de algumas testemunhas, com a colaboração das partes, em 2 dias nós realizamos o júri. Está estudando isso aqui há meses e daí descobre um negócio que, isso aqui eu nunca tinha parado para pensar. Se eu passei por isso em meses e anos estudando esse caso, eu não sei como que alguém em 2, 3 dias consegue tomar uma decisão disso. Os jurados não tiveram condições de examinar os volumes que são, né? Não viram nada. Foi naquilo, ouvi dizer. Então 19 anos esperando por esse momento da justiça. E foi feito. Mas, por outro lado, o filho não volta, né? A lembrança que a gente tem dele é de um menino sadio, um menino alegre, um menino cheio de vidas, com muitos sonhos para realizar. Eu sou inocente e vou continuar gritando a minha inocência. Apesar da sentença, Beatriz Abage não fica presa. Ela poderá recorrer em liberdade. Pode-se imaginar que o regime deveria ser o fechado, mas nesse caso não. Por quê? Como ela já havia permanecido presa 5 anos, 9 meses e 21 dias, isso deve ser descontado da pena, razão pela qual foi fixado o regime semiaberto. Ela recorreu
perdeu na segunda instância e daí já estava recorrendo nos órgãos superiores, né, no STF e no STJ. Só que daí em 2016 houve a mudança do entendimento do STF sobre prisão em segunda instância. Em abril deste ano, a Justiça expediu um mandado de prisão contra Beatriz porque uma mudança na lei não permite mais que condenados aguardem em liberdade o julgamento de recurso. Até que na semana passada, uma decisão liminar concedeu a ela um indulto. No caso de Beatriz, foram levados em consideração o fato dela já ter sido presa anteriormente e o fato dela ter uma filha menor de 18 anos. Mas sempre fica dali para frente, desde que recorreram da nossa sentença, dali para frente, sempre você está numa corda bamba. Ou você pisa na corda ou você vai para o buraco. Qualquer notícia, qualquer entrevista, qualquer coisa que chega perto da gente, a gente entra em pânico. Eu fiquei mais de 7 anos preso sem condenação. Somando tudo, acho que deu 11 anos e 8 meses. Hoje, graças a Deus, tá tudo, não tenho mais nada, não tenho problema, mas eu tenho essa chaga que ainda penso. Algumas pessoas ainda não acreditam que a gente é inocente. Por isso, a razão que talvez o pessoal vai até criticar de eu não querer falar abertamente para a câmera, porque eu já fui exposta a minha imagem muito. Hoje eu tenho outra família, outra vida. Recomecei pela 3ª vez. E mesmo porque eu já estou com quase 60 anos, não tenho mais tempo de recomeçar essa vida. Não tem. Essas pessoas nunca voltaram a ser os mesmos. O Vicente sofreu até o final da vida. Ele ficou com câncer. Ele foi ficando, assim, perdendo todas as forças. Eu fui visitá-lo. Foi a última coisa que eu ouvi do Vicente. Doutora, a senhora sabe que eu sou inocente. Falei, eu sempre soube, Vicente. Morreu na cadeia. Morreu preso. Eu vou rezar por todas aquelas pessoas que me acusaram injustamente, para que eles pensem bem, reflitam bem e falem apenas a verdade. Porque eles estragaram não a minha família, estragaram 7 famílias na base da mentira, da calúnia e da difamação. A tortura, ela se expande. A tortura não é apenas para aquele que sofre. Ela se expande de uma forma tal que ela coloca a família toda como torturada. Meu marido nunca parou de lutar, né? Enquanto a gente estava preso, ele estava trabalhando, contratava equipes de investigadores, gastou tudo que tinha. Foi daí que ele ficou doente, porque ele adquiriu um câncer de origem nervosa no estômago e foi definhando. E quando ele ficou bem doente, foi permitido que a gente ficasse no hospital com ele. Então a gente ficou alguns dias lá, acho que não deu uma semana. Quando chegamos no hospital, eles tinham feito a barba nele, ele estava sentadinho numa cadeira, com roupão, tudo. Aí disse, eu não quero nada de choro, não tem choro, estou vivo ainda, não sei o quê. Daí ele disse assim, acharam o menininho. Daí ele olhou bem para mim e disse assim, você pensa que eu sou bobo, que eu sou maluco, só porque eu estou morrendo? E o que essa policial está fazendo aí? Daí eu disse assim para ele, foi o Aníbal Cury que mandou para a nossa segurança, mas a gente está livre. Não queria que ele morresse com aquele peso, né? De minha mulher está presa, minha filha está presa, vou embora, eu não consegui nada. Mas ele não acreditou. Vou provar que a família Bage é inocente. Nós nunca praticamos nada que venha sujar o nome do meu pai. Mas ele sempre dizia, não, a verdade vai aparecer assim uma faixa enorme, em letras garrafais, ele dizia assim, inocentes.
Estou até hoje esperando. Davi, depois de 28 anos passados aí do começo dessa história, você imagina que pudesse aparecer alguma coisa nova relativa ao caso? Não. Bom, a gente sempre tem a esperança, né? Mas acreditar que essa esperança se concretiza é difícil. Com certeza, sempre a gente espera. É por isso que eu luto faz tempo, eu não saio das redes sociais, desde a época do Orkut. Se tiver acontecido alguma coisa com ele, os verdadeiros culpados vão aparecer. Essa é a minha esperança, né? Eu luto para isso faz tempo. Bom, a gente encontrou coisa nova. Encontrou coisa nova? Encontrou coisa nova. E eu gostaria de te mostrar umas coisas para a senhora. Eu estava muito curioso de saber sobre a questão das fitas que teoricamente teriam sido gravadas pelo Grupo Águia. Em específico, tem a fita que era mais importante da confissão do Oswaldo Marceneiro falando do Leandro Bossi. Então eu comecei a investigar e correr atrás de alguns personagens da época, e eu cheguei até uma fonte que me passou um pacote de fitas. E nesse pacote de fitas tem coisas que nunca entraram no processo. Essas são aquelas fitas que o pessoal fala do Vladimir, que foi transmitida na TV. Você achou essas fitas? Eu achei essa do Vladimir. Eu consegui ela através de uma fonte anônima, que daí eu digitalizei, e daí eu comecei a analisar ela. No inquérito do Leandro Bossi, você tem o Diógenes falando que essa fita existe, você tem o Vladimir falando que passou essa fita, você tem o Copete Neves dizendo que sim, tinha uma fita e a gente entregou tudo isso para o secretário de Segurança, e o secretário de Segurança da época dá um depoimento também no inquérito do Leandro Bossi, dizendo que a gente tinha um monte de fita e eu entreguei tudo para a polícia. Por que essa fita não foi colocada no momento? E eu queria que a senhora escutasse alguns trechos dessas fitas para a gente conversar sobre o conteúdo delas. Pode ser? Pode. Do órgão. Aonde que foi feito isso? Foi na próxima Bahia. Que vocês mataram ele ali? Sim, senhor. E daí? Aí o Sérgio pôs na frente da moto, que levou, não sei bem onde que ele jogou, mas foi perto da Bahia, um pouco antes do ferrobote, por ali. Vocês colocaram ele dentro de alguma coisa ou jogaram ele assim? Foi colocado ele dentro de um saco. Tá. Tava você? Tava eu, o De Paulo, o Sérgio e o Davi. Tá. Quem que matou o guri? Que matou, que apertou o pescoço, foi o Davi, que estrangulou ele. E o De Paulo, não sei se foi cortado, não sei se foi cortado. O De Paulo cortou a parte da veia dele. Como que era o nome dessa criança? Leandro Bossi, Boris. Quantos anos tinha mais ou menos a criança? Acho que uns 10, 11 aninhos. Assim. Que horas era mais ou menos quando vocês pegaram ele? Olha, eu não tenho certeza, acho que era umas 6 horas da tarde. Então, antes de começar o show ou depois do show? Esse show foi de dia ou de noite? Não, acho que foi na hora do show, sim. Foi na hora que estava começando o show, na hora do show. Essa é a tal da fita que nunca ninguém colocou em lugar nenhum. Ou seja, isso confirma aquilo que o Diógenes falava de uma fita em que o Oswaldo estaria confessando a morte do Leandro Bossi e que o Sérgio Cristofolini teria participado. Isso é mentira, gente. Ninguém foi nesse show, eu não fui, não sei, o Sérgio não sei se foi. Quem indicava ser local lá da Bahia era o Diógenes. Isso tudo foi gravado em sala de tortura, em lugar que a gente não tinha voz de recusa, onde eles falavam pra gente, aqui você tem direito de não ter direito.
A fita do Oswaldo até poderia ser pensada como uma confissão legítima que, de fato, mostra que ele é o culpado e tal. Só que mesmo nos detalhes que o Oswaldo conta na fita, já não batem também. Tem uma questão de horário, né? O Leandro, se ele desapareceu no show, o show começou lá por 10 e pouco da noite. Enquanto que o Oswaldo já diz na sua confissão que foi ali por 18 horas. O Oswaldo também diz que tinha pego uma criança que tinha 11 anos de idade, né? Sendo que o Leandro tinha ali 7 para 8, mais ou menos. E daí nós temos uma gravação em que os interrogadores estão tentando fazer o Davi confessar o Guilherme Tiburtius. Foi perto do carnaval, né? Uhum. Eu lembro que eles fizeram um pacotão e jogaram no mar, ali na Bahia. O Oswaldo, eles fizeram num carro. Jogaram um pacote na Bahia. Foi ali na feira mesmo, eles encostaram o carro ali, foram no canto lá e jogaram. Mas eu sei que vocês querem saber do Guilherme, né? A informação que eu tenho é essa. Eles estão querendo falar do Leandro Bossi. O desastrado do investigador confundiu o Guilherme com o Leandro Bossi e começou a falar para ele Guilherme. Ou seja, isso mostra mais uma vez a indução grosseira. Na época desses fatos em que a gente estava acusado desses crimes, existia 8 desaparecimentos em Curitiba. Eles queriam que nós segurássemos os 8, não interessava. Eles queriam que a gente segurasse todos os B.O. Eles não conseguiam resolver aqui no Paraná o sumiço daquelas crianças naquela época. E havia uma pressão sobre o governador e sobre o seu secretariado para dar soluções. Não importava qual fosse. Você vê os interrogadores perguntando e o Guilherme, e daí o Davi fala, foi na época do carnaval, só que o Guilherme ele sumiu em junho de 91, não em fevereiro no carnaval. O que seria daí o Leandro Bossi. Você veja que a mistura de dados, a confusão é tamanha, que eles já trazem um outro garoto que sumiu em Curitiba 8 meses antes e que deve ter sido jogado lá na Baía de Guaratuba. Quer dizer, tudo isso demonstra que essa investigação foi manipulada. Tão manipulada que, se isso fosse válido, eles estivessem falando a verdade, eles teriam juntado isso nos autos. Provas importantíssimas, fundamentais para o processo, foram omitidas pelas autoridades públicas do estado do Paraná na época. Por que se não foi usado esses áudios? Porque não tem respaldo algum, não existe veracidade nessas histórias, gente. Tanto que eles não sabiam o que estava perguntando, que eu afirmei que era em fevereiro e eles aceitaram como fevereiro. E isso é curioso porque ficou tão desastrosa essa confissão que nunca entrou a possibilidade formalmente deles terem sido responsáveis pelo Guilherme. Só que não é só essa fita que tem. Nós temos também, por exemplo, um trecho dessa fita que eu nomeio aqui como Oswaldo Primeiras Confissões. E daí o conteúdo ele é bem pesado. Marceneiro. Quantos anos tem? Eu tenho 30 anos. Como é que é o nome do teu pai? Eduardo Marceneiro. E o nome da tua mãe? Leopoldina Martins Marceneiro. Você mora onde? Rua Monsenhor Lamartine, número 62. Tá bom. Então o que você tem para contar a respeito da criança? Tá. Fui eu que matei a criança. Eu peguei a criança e acabei... Eu estava meio atrapalhado, acabei matando ela, matei daí. Eu estrangulei ela com uma cinta. Aí ela morreu. Daí eu acabei jogando ela no mato. Por que você matou ela? Eu não sei mesmo, acho que eu tinha... Não sei porquê. Talvez eu não sei dizer. Eu que matei, fui eu. Deixa eu recuperar o fôlego. Essa fita, essa gravação, nos foi omitida. Eu vejo por que foi omitida, né? Essa pessoa, o Oswaldo, mal consegue falar. Nitidamente está sob uma coação aqui, me parece, física violenta, porque ele não consegue... Ele puxa o fôlego por várias vezes. Ele parece surpreso em relação às indagações que lhe são feitas, né?
Parece um pouco ofegante. E no momento que a pessoa está presa, é evidente que ela está numa situação de estar acuada, né? Teria que analisar melhor as circunstâncias. Eu não posso, assim como uma ouvida somente, dizer a condição que ele se encontrava. Levei no mão, puxada ela. Aí eu matei ela. Foi isso, amigo, eu matei. Quem estava junto com você? Ai, espera aí, amigo. Quem estava junto com você? Eu tava sozinho. Tava. Daí você levou aonde? Levei no mato e matei. É verdade, amigo. É verdade, sim, senhor. Não foi isso. Foi isso, sim. Não foi você que matou. Por que você levou a criança no mato e estrangulou? Não sei, me deu uma loucura na cabeça, eu fiz. Não. Foi, amigo. Vocês veem aqui uma divergência absurda em relação ao que veio o processo. Diz que ele matou a criança e jogou no mato. Não fala dos outros acusados, assume sozinho a prática, não conta absolutamente nada daquilo que veio depois. Veja, o fato de ele pegar e narrar de uma forma diversa pode ser considerado também uma forma de autodefesa, de querer narrar de uma forma que não o incrimine. Tem esse outro lado também. Olha, pode dar o nome do cara que você não vai aparecer. Tá? Quem você pegar a criança? Fui eu mesmo que peguei. Você não conhecia a criança? Quem que escolheu aquela criança? Eu não sei porque quem escolheu. Eu não sei se... Quer sentar um pouco? Quero. Deixa eu sentar um pouco, por favor. Deixa eu respirar um pouco, pode falar. Deixa eu respirar um pouco, deixa eu sentar um pouco. Por que ele está falando essas coisas? Que tipo de interrogatório é isso? Tá, mas eu vou dizendo, vocês vão dizer que não é. Não. Se não for, se não for, eu tento lembrar de novo, mas não Tá, vou tudo bem. fazer nada mais comigo. Tá. Vai. Tá. Quem estava comigo? Sim. Estava eu e... não lembro. O carro, quem foi? A pessoa? Acho que foi a Beatriz. Quem é essa Beatriz? Beatriz Abage. Quem que é? O que ela é? É filha do Dr. Aldo Abage. Ela? É. A pedido de quem? Pedido dela. A pedido dela? É. Você matou a criança dentro do carro dela? Não, foi numa casa lá. Não, onde que é a casa? Eu não sei se é uma casa, um mato, eu não sei se é onde que é. Não, você falou não, numa acho que foi casa. no carro, foi no carro, agora que eu lembrei. Foi no carro. Eu acredito que a versão para a polícia já estava construída. Eles só estavam querendo que ele falasse da forma como eles queriam, né? Então iam acrescentando, que nem fizeram comigo. A tortura, eles davam um choque elétrico, eu falava errado, voltava o choque, né? Então se você errasse uma frase, era choque, era afogamento, tudo. Quanto à questão dele pegar e não querer entregar as outras pessoas, também tem uma explicação, se nós formos colocar do outro lado. De que ele não queria envolver as pessoas para que talvez essas pessoas depois o liberassem, né? Que viessem em seu socorro depois. Então é tudo muito questão de suposição. Provavelmente vai aparecer o terceiro, quarto, quinto, até o sétimo. Com quem que você estava quando você pegou o guri? A Beatriz. E quem mais? E a mãe dela estava junto. Agora entra. Aí. Quem que chamou o guri? Como é que foi que pegaram o guri? Me conta, nós não sabemos. Elas conhecem a criança, eu não conheço. O que ela disse? Eu não lembro, ela chamou a criança. E daí? Aí me pegou e falou pra nós fazer o sacrifício da criança. Bom, o negócio é o seguinte, se tá falando a verdade, você tá mentindo. Eu tô falando a verdade. Jura? Juro. Jura lá pelos teus guias, lá pelos... Juro. Juro. Jura pelos diabos? Juro, juro. E quem mais? Tava a Serena. E quem mais? Tava um rapaz que trabalhava comigo lá. Como é que é o nome dele? De Paulo. E onde é que tava De Paulo? Acho que tá em Curitiba. Não faz isso, por favor, eu só tô falando tudo. E daí? Amigo, eu tô cooperando. E agora surgiu mais um, o De Paulo, que ele está acusando, que agora é o De Paulo que abriu, o De Paulo que tirou. Primeiro foi a Beatriz, depois agora o De Paulo, né? Se ele tivesse medo da Celina e da Beatriz, como algumas pessoas poderiam pensar, tá, eu tenho medo de falar da Celina e da Beatriz porque elas são poderosas e tal, beleza, vai. A ordem seria outra. Foi eu, De Paulo, o Davi, o Bardelli, né, e a dona Celina e a Beatriz não tem nada a ver com isso. Daí, quanto tempo demora para ele falar do Cristofolini, do Bardelli? Quem são essas pessoas? É porque o Vicente era o mão de faca.
Era ele que fazia o sacrifício das crianças. E ele não fez só aquele sacrifício. A convicção que eu tenho é essa. E expô-lo poderia expor os outros políticos que eventualmente encomendaram um sacrifício de criança com Vicente Paula Ferreira. Tanto que nas próprias confissões da imprensa, ele diz que foi o Bardelli que apertou o pescoço. Ele tem receios de incluir o Vicente. Mas por quê? Porque o Vicente era um arquivo vivo. Quem matou a criança, porque tudo indica, ou foi o Sérgio ou o Ailton Bardelli. E o de Paula? O de Paula teve a participação que ele começou a abrir, depois da criança já morta, quando eu cheguei a criança morta, a participação dele foi que ele começou a querer abrir um lado do peito da criança. E o Oswaldo já começa daí a passar uma versão mais próxima daquela das fitas VHS de 2 de julho. E daí você tem que pensar que ele foi preso às 6 horas da noite do dia 1º, daí ele passa às 6, 7, 8, 9, meia-noite, 1 da manhã, 7 da manhã, daí começa aquela fita do Grupo Águia em que ele está no Stroessner. Então a gente está falando de uma pessoa aqui que deve ter se submetido a isso aqui durante 12 horas. E daí tem uma gravação do Vicente também. Eu não sei dizer quando que foi feita essa gravação do Vicente, mas ela me chama muito a atenção. Primeiro você percebe que ele vai estar com o Grupo Águia, porque você vai ver um rádio no finalzinho, dizendo Águia 1. Em que momento você acompanhou os Oswaldo? Hã? Em que momento você acompanhou os Oswaldo? Em todos. Em todos? É. Tá, e daí? Daí foi cortada a criança. Hã? Águia 1 e Águia 2. Troca a cabeça pra desse cara pra baixo. Troca a cabeça. Troca a cabeça desse cara pra baixo. Entrocha a cabeça. Trocha a cabeça. Tipo, daí corta a fita. E o de Paula volta assim. No Alguidar. Hã? No Alguidar. O que é o Alguidar? O Alguidar é uma baciazinha de barro. De barro. Tá. E o que ele fez nesse troço? Ele colocou Hã? Ele colocou numa... Qualquer leigo vê que eles estão sendo pressionados, muita falta de respiração, isso aí é tudo indícios de afogamento forte. Porque eles te afogam e te falam, se você quiser falar, você bate palma. No meu caso, eu batia a palma, eles me tiravam da água, eu tomava a respiração e dizia, eu não vou falar nada, eu não fiz nada. Eles voltavam a apagar de novo. Isso aconteceu várias vezes, né? Eu vou saltar para os trechos que dizem respeito a você. Uhum. A gente fez o trabalho de comparar as fitas novas com as fitas usadas pelo Ministério Público. Uhum. E ao comparar uma fita com a outra, a gente foi percebendo que alguns trechos foram retirados, foram suprimidos da versão utilizada pelo Ministério Público. Tem vários cortes, vários trechos que nunca tinham sido mostrados a ninguém. Quem matou a criança daí? Quem cortou? Oh, de Paula, pronto. Não, quem matou? De Paula. Quem cortou? Ai, meu Deus, isso não é verdade. Oswaldo. Eu tô Quem ajudou a inventando segurar a isso. criança? Todos nós ajudamos a segurar, o Paulo cortou. Eu tô inventando pra... Não. O que tá inventando? Não, nada. Eu tô falando sozinha. A Beatriz, ela diz claramente, eu estou inventando isso, eu não estou... Isso foi cortado. Isso a gente sabe que foi cortado pela Polícia Militar, porque está aqui, na própria transcrição que a Polícia Militar fez. Agora, se você for uma mulher inteligente, está sabendo que é pedido de companheiros, certo? Eu vou te ouvir e vou te deixar aí, você vai arrumar drogado, seu marido, etc. Tal, sai dela. Nós vamos conversar. Eu quero sem conversa lá, depois vocês vão comigo, eu tenho... Sou eu, nossa querida. Diversas vezes ela pedia socorro. Ao mesmo tempo que ela pedia socorro, daí ela já dizia não. Que naturalmente alguém intimidava, né?
com choque, qualquer coisa, porque ela levou muito choque, né? No mesmo momento que ela dizia socorro, já ficava quieta, gemia, chorava, dizia não. Essa fita tinha que estar lá, né, no dia do júri, mas não foi essa fita. Vejo que na época teve gente que imputou isso sumiço aos advogados. O Ministério Público imputou. Teve gente que disse que nós daqui não tínhamos interesse que o original aparecesse. Está aqui o original, que vocês sabiam que estava guardado com alguém e vocês nunca tiveram coragem de mostrar. Vocês sabiam. Não mintam agora para o povo do Paraná, porque vocês levaram essas pessoas para o tribunal, espizinharam, sabendo que isso existia. Eu olhei no relógio, depois era à noite. Olha, menino, acho que nós vamos continuar na nossa sessão. Você não está querendo falar, né? Não, tô falando. Você não está querendo falar. Era à noite. Olha, menino, acho que nós vamos continuar na nossa sessão. Você não está querendo falar, né? Não, tô falando. Você não está querendo falar. Era à noite. Olha, menino, nós vamos continuar com a sessão. Sessão do quê? Sessão de pau, de tortura. Eu não preciso dizer mais nada. É impressionante isso. Nós vamos continuar com a sessão. É uma monstruosidade, é chocante. Eu fico, inclusive, emocionado e até perdi um pouco o fôlego, porque nós não conseguimos chegar nesse nível de detalhamento na época. Parece que é um prato cheio para a defesa, né? Sessão do quê? De cinema que não é. Pelo que eu estou ouvindo, parece que a coisa não andou como deveria, né? Um crime gravíssimo de quem surrupiou essas fitas, que fez muita gente de bobo em relação a essa situação. Tanto que eu sou promotor do caso e nunca tinha ouvido essas fitas. Essa fita ela é tão criminosa que ela foi ocultada do processo durante todo esse tempo. Porque sabiam que se esse material viesse aos autos, a tortura estaria cabalmente demonstrada. Eles, na verdade, trocariam de lugar com os réus. Porque quem aceita a tortura como método de investigação tem que estar na cadeia. Eu tenho certeza que hoje vocês vão mostrar isso para várias pessoas, elas vão dizer, não, nós não sabíamos disso, nós nunca ouvimos essa fita não estava nos autos. Temos que dar a essas pessoas, então, que eles não deram aos acusados, né? A presunção de inocência, vamos dizer assim. O Ministério Público não compactua, e eu, como promotor, nunca compactuarei com tortura. Agora, ouvir essas fitas também me causa profunda tristeza, sabe? Porque, independentemente da questão de atribuir a autoria a alguém, o fato é que uma criança foi morta de maneira covarde. É o fracasso da natureza humana. Como também é um fracasso a própria questão de se coagir alguém. Absolutamente não há que se compactuar com isso. O mínimo que se pode esperar é uma revisão desse caso, um pedido de desculpas a todas essas pessoas pelo que foram submetidas e tiveram suas vidas destruídas. O Estado do Paraná tem obrigação de pedir desculpa e reparar esse dano. Tem obrigação de reparar esse dano. Indenizar todas essas pessoas. Inclusive os familiares dessas crianças que foram enganados por isso aqui. Eu só não me tornei uma pessoa mal depois disso, porque eu me peguei a Deus mesmo, porque eu só estou vivo aqui, dando esse depoimento aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho Deus no coração.
E Deus vai mostrar isso, porque se forem lá no fio da meada voltar uma investigação séria, eles vão descobrir a verdade, porque eu tenho certeza, não cometi tal delito. Qualquer leigo que escutar uma fita dessa aí vê a tortura nítida e clara, né? Só que a tortura não deixa marcas, né? Eles enrolam teu braço, tua perna com cobertor, com borracha de câmara de pneu. Onde eles batem e não fica marca, né? Mas fora isso, a tortura só deixa marcas no coração e da mente do homem. Espero que mostre para todo mundo que eu realmente fui torturada, que minha mãe foi torturada, que os 7 acusados são inocentes. Não sou só eu e minha mãe. Todos nós somos inocentes. E é uma prova. Por que eles esconderam a vida completa? Não precisava, né? O meu sonho é que essa fita fosse reconhecida pelo Poder Judiciário e que realmente a gente fosse inocentada publicamente, como meu marido sempre dizia, que ia sair em letras garrafais, que nós éramos inocentes. Queria tocar isso numa praça pública de Guaratuba. Quem que vai devolver os anos na prisão dos 7? Quem que vai devolver o tempo perdido por Beatriz, que não pôde criar seus filhos? O de Paula morreu sem qualquer esperança de que sua inocência seria provada em algum momento. Quem que vai devolver isso? Isso aqui é um erro gravíssimo, com omissão de provas, e que o Estado do Paraná vai ter que ser responsabilizado em algum momento. A gente precisa deixar muito claro e tomar como princípio civilizatório, de sociedade, ético, que tortura é inadmissível e que essas pessoas, tendo as suas torturas comprovadas, o caso ele tem que ser desfeito. Não existe solução de caso. Pior do que isso, deram uma solução falsa para a família Caetano. Pode ter um assassino à solta até hoje. Alguém ficou impune por ter matado Evandro Ramos Caetano e talvez seja o responsável também pelo Leandro Bossi e uma ossada de uma menina que sequer foi aberto um inquérito de investigação sobre quem é ela.